17 de outubro de 2017. Santos é dominado pelo Vitória no Pacaembu e escapa da derrota graças a um gol contra marcado pelo time baiano. Maurício Gagliotti abre possibilidade de Alberto Valentim ser efetivado como técnico do Palmeiras. Corinthians e São Paulo fazem últimos ajustes antes dos duelos decisivos de amanhã pelo Brasileirão. E ainda, o sorteio que definiu os grupos do Paulistão de 2018 e o humor do Mesa Quadrada. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que perdeu uma grande chance de se aproximar do Corinthians ao empatar com Vitória no Pacaembu em 2-2. O resultado deixou o Peixe na terceira colocação com 49 pontos, 9 atrás do Timão. Veja como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. O chapéu de água em Matheus Jesus foi o cartão de visitas de quem costuma aprontar na casa dos outros. Depois de vencer 5 jogos seguidos como visitante, o Vitória queria mais um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. E contra o rubro-negro baiano, um Santos firme no pacto feito após a eliminação da Libertadores, de se manter invicto até o final do Campeonato Brasileiro. Mas a saída do gol do sempre confiável Vanderlei abalou a confiança de quem fazia as honras da casa. Quando o Copete perdeu a bola, deu ao Vitória o contra-ataque que ele tanto queria. A jogada passou por Neilton, Trellis, Felipe Souto e terminou com David, que deixou Vanderlei no chão para fazer 1-0 para os baianos. A bomba de William Correia para a grande defesa de Vanderlei deixou o torcedor santista ainda mais preocupado. Quando menos se esperava, a bola cruzada por Zeca acabou no gol de cabeça de Jean Mota. O empate foi um alívio, mas apenas momentâneo. Vanderlei fez uma boa defesa no chute de David. E no lance seguinte, depois da cobrança ensaiada de escanteio, foi por pouco que Ramon não fez o segundo. Ricardo Oliveira, de cabeça, tentou mudar o rumo das coisas. E depois, já no segundo tempo, insistiu com 2 tentativas no mesmo lance, mas não conseguiu passar por Kaique. A bola no travessão de Neilton mostrou, no entanto, que o Vitória estava mais perto do segundo gol. E ele veio logo depois, com Wallace de cabeça. A 6ª vitória seguida fora de casa estava perto, mas o rubro-negro não contava com o fogo amigo. Gol contra de Ramon, que deixou tudo igual. 2-2 no Pacaembu. Nós não acertamos quase nada. Ficou muito abaixo da nossa produtividade normal. Mas eu gostaria de fazer também uma ressalva, que é com relação à sequência de bons jogos que o Vitória fez com o Mancini fora de casa, demonstrando um equilíbrio muito legal do time e também capaz de vencer um adversário como o Santos. O empate não foi bom nem para um e nem para o outro. O Vitória, se tivesse vencido, teria terminado a rodada na 10ª colocação, mas acabou em 15º, apenas 1 ponto na frente da zona de rebaixamento. Já o Santos, se tivesse conseguido a vitória, teria diminuído a diferença para o líder Corinthians para 7 pontos. Mas nem para a vice-liderança o Peixe conseguiu voltar. O time termina a rodada atrás do Grêmio, em 3º lugar. Sai todo mundo da cara, só quem ficou feliz. Então, teoricamente, você está... Só que nós jogamos o futebol brasileiro. Sabe? Quinta-feira tem jogo de novo. Sabe? Aí você vai lá, ganha, está de novo no jogo. Então é um jogo psicológico, emocional, que você tem que combater. Todos os times são assim. Então, sabe, você tem que saber conviver com essa parte emocional que faz parte do nosso futebol e da nossa cultura. Claro que faz parte, eu sempre sincero, Olivier Coupe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não estou surpreso. Disse aqui ontem que seria um jogo muito difícil para o Santos. Poxa vida, Vitória fora de casa. Veja só, isso não é obra do acaso. Venceu o Flamengo, venceu o Corinthians, venceu o Coritiba, venceu o Atlético Mineiro e venceu o Botafogo. Todos bons times. Os últimos 5 jogos foram assim. E ainda antes de
dessa sequência, empatou também fora de casa. Então vinha de 6 jogos numa sequência sem perder. A última derrota do Vitória fora de casa foi para o Palmeiras aqui em julho. É muito tempo. E aí ontem mereceu vencer também. O Santos deu muita sorte com esse gol contra do Vitória, senão era mais uma vitória do Vitória fora de casa. Ponto. Então tem que parar com essa história de menosprezar os adversários. Achar que é time que está na parte de baixo da tabela que vai ganhar. Poxa, a gente tem vários exemplos nesse campeonato. O Grêmio perdeu aí para o Avaí, em casa. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Vitória. Então não tem galinha morta. Vai aprender a respeitar um pouquinho e também não tem 3 pontos garantidos. Está muito mais difícil nesse campeonato conseguir resultado quem propõe o jogo do que quem joga mais atrás. Essa é uma realidade da qual não dá para você se desvencilhar. Então, para mim, empate do Santos ontem, no estádio do Pacaembu, foi normal pelas circunstâncias. E pelo que foi o jogo, está de bom tamanho. Era para o Santos ter perdido. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. Eu entendo o seguinte, o futebol brasileiro sempre teve uma grande dificuldade, sempre, desde que eu me conheço por gente, mesmo na época do Pelé, de enfrentar equipes que jogavam na retranca, viu, Celso? Sempre, sempre. O futebol brasileiro era o zero e vezeiro de dar vexame contra equipes que jogavam lá atrás. Quando Bolívia, Colômbia, esses times aí, mesmo com altitude e tudo, o futebol era muito diferenciado. Lá era o futebol quase amador e aqui já era bem profissional, né? O Pelé ia lá, metia 5, metia 6, Rivelino e tal, mas isso agora acabou também, né? Então já começa assim, o futebol brasileiro sempre teve dificuldade para enfrentar retrancas. Haja visto aí jogos contra a Itália e Mundial. E hoje, o que acontece? Hoje, o futebol brasileiro, os times que estão jogando na retranca estão levando a melhor. Porque o jogador brasileiro é fintador, é driblador, né? Mas o pessoal está imitando, para evitar, né, que isso aconteça, o pessoal está jogando na retranca. Foi o que o Vitória fez. O Corinthians ganhou o primeiro turno assim. E o Vitória está fazendo isso também. Está jogando na retranca e partindo no contra-ataque. Só que está com tanta confiança quando deu um baile no Santos. O Santos não viu a cor da bola. O Santos não viu a cor da bola. A torcida vaiou o Lucas Lima, fez muito bem de vaiar, porque jogou muito mal. Vaiou o Copete quando saiu, vaiou e fez muito bem, porque jogou muito mal. E por causa desse empate, o Santos pode ter caído fora da disputa do título. Essa é a grande verdade. Por isso que a torcida do Santos hoje está com cara virada, olhando de lado, né? E reclamando pro chão, que nem diria Chico Buarque. Tá certo, Chico Lang. Bom, vamos conferir agora como ficou a classificação, faltando ainda 10 rodadas para o final do Brasileirão. O Corinthians segue na liderança com 58 pontos. Grêmio é o segundo com 49. E aí, na terceira posição, o Santos também tem 49 pontos, porque o tricolor gaúcho tem 2 vitórias a mais, por isso que ele está na frente, né, do que o Peixe aí na competição. O Palmeiras completa o G4 com 47 pontos, Cruzeiro também 47, está na quinta posição. Botafogo e Flamengo tem 43, o Vasco é o oitavo com 39, nona colocação Atlético Mineiro com 38, Bahia, Atlético Paranaense e Flu tem 35, São Paulo, 13ª posição, 34 pontos, o Sport também tem 34, Vitória 33, Chape 32, Ponte Preta também 32, mas é a primeira equipe na zona do rebaixamento, 18ª colocação Avaí com 30 pontos, Coritiba 28, Atlético Goianiense Lanterninha com 26 pontos. E agora vamos para a enquete. Aproveitando o tropeço do Santos ontem contra o Vitória, tem que ser nessa aqui também, Rodolfo? Não pode ser aqui? Confira a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, se o Corinthians levantar a taça, ele vai ser campeão mais por mérito próprio ou por incompetência dos adversários? Ah, para com isso, gente. É mérito próprio. É óbvio. Aliás, não tem nem... Não tem mérito do que ele fez no primeiro turno também? É isso que eu ia falar. Aliás, mais mérito. Não tem nem mais mérito. Mérito é mérito. É mérito ou mais mérito? Eu acho até desrespeitoso você questionar o mérito do Corinthians. Claro. Tem o primeiro turno histórico. Foi o melhor da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O time venceu mais, perdeu menos, tem maior saldo de gols. Dos candidatos ao título, venceu o Grêmio, venceu o Palmeiras, venceu o Santos, venceu o Cruzeiro.
como é que você vai questionar o mérito do Corinthians, gente? Não tem cabimento. Não tem Foi menor o cabimento. palmeirense que fez, Chico Lang, você estava na reunião, explica. Não tem o menor Foi o cabimento. Rodolfo que fez isso. Eu acho que tem sim. cabimento. Ele é palmeirense, o O Rodolfo. Corinthians teve um aproveitamento de 82% no primeiro turno Foi o Rodolfo. e de 44% no segundo turno. mas o O campeonato- Corinthians vai ganhar esse título porque fez um baita do primeiro turno. Fora da curva. Que é mérito. Fora da curva. Tá fora da curva. Tá. Agora, no segundo turno, uma decepção. Uma decepção. Tanto é verdade que o Cássio desembarcou ontem em São Paulo dizendo assim, hoje eu vou secar o Santos. Então, se fosse isso que vocês estão dizendo, então o Cássio não secaria o Santos. E secou e deu certo. O Santos empatou. Então, eu acho o seguinte, o Corinthians, no primeiro turno, fora da curva. Campeonato que nem o Santos do Pelé conseguiu fazer. Agora, agora, nesse campeonato, no segundo turno, o Corinthians está simplesmente ridículo. Essa é a grande verdade. Está simplesmente ridículo. Perdeu 2 jogos em casa que não pode perder de jeito nenhum, que é do Vitória e do Atlético Goianiense. É uma vergonha o que aconteceu com o Corinthians. Até do Bahia, por causa daquela jogada infantil do Fagner, o que deu? Deu um ponto, 2 pontos a mais para o Bahia. É verdade. Quer dizer, 3 pontos para o Bahia. Então o Corinthians está mal no segundo turno. E os outros não chegam, porque são incompetentes. Que também estão jogando ruim, Estão mal. jogando mal. O futebol brasileiro hoje passa por uma fase, Nossa, péssimo. uma das piores fases que eu vi na minha vida como jornalista esportivo. Está ruim o nível técnico e ninguém está tirando proveito. Ninguém conseguiu chegar no Corinthians, mesmo o Corinthians em uma fase. Resultado, o Corinthians vai administrando e vai levando. Mas eu voto na segunda hipótese. Vai ser campeão por causa da incompetência dos adversários. Porque era para ter perdido tudo que fez no primeiro turno. Tal o segundo turno ridículo que está fazendo. Bom, encerrada mais uma rodada do Brasileirão, vamos ver o que os meninos do Mesa Quadrada separaram pra gente. Muito boa noite, Mesa Quadrada na sua telinha. Fala, rapaziada, belezinha? E começamos com a charadinha do dia. Qual o jogador de futebol que poderia ser o técnico da seleção brasileira? É o Rakitic. Ah, não acredito. Era isso que você estava escondendo? Era essa. Parabéns, ele ficou bom pra caramba. E o Palmeiras venceu quase rebaixado o Atlético Goianiense do nosso gordinho Walter. E foi um show do Kenaldinho Gaúcho, o Keno, né? Verdade, coisa linda. O predador do Allianz Parque. E o Palmeiras saiu na frente depois dessa jogada de Keno, rolando pra William. 1-0. E é claro que o Keno fez outro passe, cara. Olha que bacana. Boa pro Moisés. E essa última pro menino Dudu. É, graças a Deus, graças a Deus. E também teve porquinho, dá uma olhadinha aí, ó. E o Cássio, goleiro coisa linda do Corinthians, que é um destaque maior do que ele já tem, né, Guilherme? Quer virar centroavante agora. É verdade, só que parece que não deu certo. Olha aí, o goleiro Cássio achou que era atacante e foi lá pra frente, né? Aí saiu o gol do Bahia. Você pode achar fácil, mas não é não, hein? Não é mesmo, tem gente que perde esse gol, se liga só. Vai, 22. Foi seu nome, 22. Isso é um comédia. E na Grécia, um lance muito inusitado, Vinícius. Ó, a partida era entre Xente FC, não sei como se escreve isso aí, Xente FC, versus AEK Atenas. Clássico, né, do futebol grego. E parece que um dos jogadores ali não curte muito aquele sprayzinho que o juiz usa, né? Eu vou passar o spray aqui no chão e... O que é isso, menino? Você sujou meu pé? Eu sou o juiz, eu posso fazer o que eu quiser. Opa, acho que não. Opa, limpei você, mas é tranquilo, hein? Na amizade. Por que você limpou em mim? Cartão pra você, boboca. E rolou também nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Guilherme, um gol contra bizarro, cara. É verdade, é no estilo Oséias, do nosso querido Ramon. Aí o Santos cruzou e a bola... Mon! Gol contra, igualzinho, né, Gui? É, ficou parecendo o Oséias. Dá uma olhadinha o que o Oséias fez, lembra? E aí, qual é o pior, hein? Ah, eu acho que o Oséias ainda ganha. E o Mesa Quadrada fica por aqui, mas lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, Vini. Comentar no Twitter, no Facebook e no YouTube. E segue a gente no Instagram, Gui Camarda e Vini Rodrigues TV. Beijo e vem, Celcinho, vem, Celso Cardoso, vem. Seu amor
Temos polêmica já mesmo antes do duelo de amanhã entre Corinthians e Grêmio marcado para a Arena em Itaquera. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, foi bem deselegante com a escolha do árbitro Éber Roberto Lopes, escalado para apitar essa partida. Em entrevista ao site da ESPN, o mandatário gremista disse o seguinte: podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho, botaram o Éber, esse careca vagabundo paranaense. Ainda segundo o Bolzan, o histórico do árbitro nessa temporada não é bom, que ele ainda não atuou em jogos de grande pompa e que esse duelo contra o Corinthians é muito importante. A insinuação gremista de um possível favorecimento ao rival desta quarta não ficou sem resposta. O Roberto de Andrade, que é presidente do Corinthians, disse que o intuito gaúcho é inverter a pressão do árbitro para o outro lado. Por outro lado, o Roberto disse que confia na lisura do Campeonato Brasileiro e que irá esperar o jogo desta quarta para comentar mais sobre esse assunto. Olha, se você quiser saber mais sobre essa confusão, tem toda essa história e mais a repercussão lá no site gazetesportiva.com. E ainda falando desse duelo entre Corinthians e Grêmio, para cá, o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento acompanhando a coletiva do técnico Fábio Carille. Vamos conferir. 2003, campeonato de 2003, quem está disputando esse campeonato há muito tempo já sabe. É isso, Michele. O técnico Fábio Carille responde a segunda pergunta aqui. Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Corinthians. Foi o time que conquistou o Campeonato Paulista, foi o time que fez um primeiro turno acima do normal. Isso entra na conta quando você pensa em não mudar o time, faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Sim. Né? Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo. Já usei o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Cleison para campo e ajudar. Então, são estratégias. Né? A equipe não está definida para amanhã. Vou esperar alguns casos aí do departamento médico, ver como é que esses jogadores vão acordar. Por isso que eu vou fazer a reunião agora. Peço até desculpa, que eu tenho uma reunião com os atletas 20:07 para já deixar tudo definido. Os atletas vão saber, vão dormir hoje tudo definido, quem vai para campo se acontecer isso, quem vai para campo se acontecer aquilo. Tá? Por isso que eu peço desculpas que a nossa coletiva aqui vai ser um pouquinho mais curta. Mas mudança tática, esquece. Porque faltando 10 rodadas eu não posso inventar nesse momento. Né? Então eu não estou em período de experiência. Que garantia que eu tenho que se eu mudar vai ser melhor? Né? Agora, mudanças de características dentro dos setores pode acontecer. E você começou a entrevista falando a respeito do Éber, né? O presidente do Grêmio chamou ele de careca vagabundo. Quando tem um jogo importante assim e um clube fala a respeito do árbitro, você acha importante o outro clube responder, outro clube não ficar em silêncio? Não leva a nada isso. Acho que vira uma guerra boba. Né? E normalmente acontece isso contra as equipes de Porto Alegre. Internacional também toda vez é polêmica e tudo mais. A gente tem que concentrar no nosso aqui. Né? Tem televisão, tem câmera, todo mundo acompanhando o jogo aí. A gente não tem que falar nada não e se preocupar em fazer um bom jogo amanhã e merecer vencer. Carille, tudo bem? Só para a gente poder posicionar para o torcedor, você falou que a equipe não está definida, mas Gabriel, voltando de suspensão, acredito que deve ir para o jogo. Arana e Balbuena são as suas dúvidas de muito desgaste físico? Queria que você desse um panorama um pouquinho melhor. Não, tem mais situações aí. Gabriel volta, é certo, né? Gabriel volta. E tem mais decisões aí que conforme for o jogador, eu tenho que mudar jogador de lado, algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. Sem querer invadir muito essa sua definição que ainda vai acontecer, mas é que chamou a atenção o Danilo voltando a trabalhar bem. Já tem um tempo, na verdade, que está voltando a trabalhar bem. A gente sabe da lesão que ele passou, muito grave, lesões em consequência disso esse ano. Ele pode ser uma mudança de paradigma para o Corinthians nessa reta final de temporada, ou você acha que a condição física dele vai limitar que você use ele em jogos tão grandes quanto o de amanhã? Então, já levei ele para o banco do jogo lá contra o Bahia, já levei ele a alguns jogos, mas os primeiros jogos ali ainda foi para ter ele junto, é um cara muito positivo. Agora eu estou levando com a possibilidade de usá-lo. Né? Então são características. Se amanhã a gente estiver ganhando o jogo e eu precisar de um 9 que fique com a bola no pé e o Jô tiver que sair do jogo, eu tenho a opção do Danilo. Não vejo o Danilo jogar mais de lado como já jogou. Só vejo jogar ali como um falso 9, né? E hoje eu vejo ele pronto. Não para 90 minutos, mas para talvez 30, 35, não vejo mais do que isso também. Posso até estar errado, né? Mas hoje eu estou levando ele para o banco em condição de usá-lo. Carille, boa tarde. À sua direita aqui, ó, na porta. Aqui, Carille.
Pedir até licença para os companheiros, você já falou sobre o tema na sua primeira resposta, eu gostaria que você repetisse, porque nós entramos ao vivo agora, falasse a respeito dessa declaração aí do presidente do Grêmio, se foi uma estratégia, se você teme que isso possa balançar o Ebra para um jogo tão importante do campeonato. Boa noite, Garrafa. Não conheço, né, o presidente do Grêmio para saber se é uma estratégia, se realmente ele falou pelos problemas que ele já teve com o Weber, se é que teve problema, também não sei, as declarações eu vi agora à tarde. Mas não acredito que o Weber, com a experiência que tem, um jogo desse tamanho que vai chamar atenção, o líder contra o vice, nesse momento do campeonato, né, onde os olhos vão estar todos, a televisão, tudo aí, e um árbitro muito experiente. Achei pesado, sim, deselegante, né, falar assim de um outro profissional, de uma outra pessoa, mas aí não é problema meu, né, o problema nosso aqui é fazer o melhor para o jogo de amanhã. O Corinthians terminou o turno, se eu não estiver equivocado, com 8 pontos para o segundo colocado. Ele chega faltando 10 rodadas com 9 pontos, aumentou a vantagem ao término do primeiro turno. E o seu time continua sendo muito questionado pela crítica. O Corinthians está em baixa, vão encostar no Corinthians, vão apertar o Corinthians. A crítica está exagerando um pouco com o seu Corinthians? Eu não sei te responder, Garrafa, porque, sinceramente, isso eu já falei várias vezes, eu só procuro ver aquilo que possa vir para a coletiva, que foi que nem o caso da entrevista aí do presidente do Grêmio, né? Tenho as minhas convicções. Até ouvi alguém brincando aqui dentro do CT, se a gente está ruim, imagine os outros, né? Cada rodada eu estou achando que os adversários vão encostar e não está acontecendo pelos nossos resultados. Né? Esperava ontem que o Santos jogar em casa, nessa situação faria e não fez. O time do Vitória está sendo um time muito chato fora de casa. Né? É estranho o campeonato, ele está estranho. A gente vira 8 pontos, fizemos um primeiro turno acima do esperado, o segundo turno abaixo do esperado e aumentou a vantagem. Né? Mas a gente tem que estar atento. Né? A gente precisa virar essa chavinha. A gente não pode continuar assim, que ali na frente a gente não vai ter esse espaço, não. Tá certo. Aí, portanto, Michele, a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille continua. Nós voltaremos daqui a pouco aqui com as principais informações. Só adiantando que o Gabriel deve retornar à equipe. O Pablo não participou do treinamento de hoje, está fora do jogo. E Balbuena e Arana fizeram um trabalho no departamento integrado. E como o Carille deixou no ar, algumas dúvidas para o jogo de amanhã. Eu volto daqui a pouco com o complemento das informações do Corinthians. Continua a entrevista aqui do técnico Fábio Carille. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E aí, Celso Cardoso? Gente, eu estou aqui admirando, eu fico impressionado, como eu gosto de ver a coletiva do Levi. E ele votou na nossa enquete. Essa resposta dele foi um voto na nossa enquete aí. E do Carille. E ele votou na segunda hipótese, a mesma que eu votei, que o time no segundo turno caiu, o time precisa ligar, mudar a chavinha, porque se não mudar a chavinha vai depender muito dos outros para ser campeão. Então ele mesmo está admitindo que o time caiu. Então, você vê, o Carille, técnico Carille, votou na segunda hipótese, que fez o primeiro turno, está se segurando por causa do primeiro turno, e no segundo turno está sendo muito fraco. Mas você falou isso. Aliás, só para continuar com o raciocínio, o Levi e o Carille, eles não inventam. O Levi é até um pouco mais descontraído, mais leve. O Carille é sério, mas é sempre muito sensato. Gente, questionar o esquema tático do Corinthians faltando... Jogou um ano inteiro assim. Mudar agora faltando 10 rodadas não faz o menor sentido. Não tem cabimento. E dessa maneira o Corinthians mantém 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, manteve 8. Gente, é absurdo imaginar uma coisa dessa. Não entra na cabeça de qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento sobre futebol. Segundo ponto importante, em relação ao Carille. Aliás, não é nem ao Carille, é esse Romildo Bonzan, dirigente do Grêmio. Isso é de uma coisa amadora, sabe, primitiva. Já foi esse o tempo em que você criticava o árbitro tentando ter alguma vantagem. Isso é antidesportivo, não faz o menor sentido, sabe? E além do mais, é extremamente desrespeitoso. Como é que você vai chamar alguém de vagabundo, sabe? É inaceitável isso, é inaceitável. Sinceramente, a gente fala tanto de profissionalismo no futebol, aí vem um cidadão como esse, que é um amador,
é um amador, provavelmente está no cargo por alguma politicagem interna do Grêmio e não por competência, e fala uma bobagem dessa sobre um árbitro que vai trabalhar numa partida tão importante como o Corinthians e Grêmio. É claro que ele disse isso para desestabilizar o árbitro e para o árbitro, num lance de dúvida, pensar: bom, se eu der para o Corinthians, vão falar que eu estou favorecendo, então eu vou apitar para o Grêmio. É esse o pensamento. O árbitro desse limitado dirigente gaúcho. Olha, é o seguinte, Celso. O Grêmio está numa situação desesperadora. Vamos aqui entre nós. O Renato Gaúcho jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Mas amanhã vai jogar com o time principal, com força total. E vai colocar o reserva contra o Palmeiras no final de semana. Porque na outra, ele pega o Barcelona genérico, né? Que já derrubou o Santos e derrubou o Palmeiras. Então ele pega o Barcelona genérico. Então ele sabe que se ele não ganhar do Corinthians, ele está fora do campeonato. Ele está fora do campeonato. Se não ganhar, se o Corinthians empatar, já vai ser um resultado péssimo para o Grêmio. Porque o Corinthians foi lá e ganhou de 3. Então, em 2 jogos de confronto direto, o Corinthians soma 4 pontos com o Grêmio. Então, elimina o Grêmio. Entendeu? Então, o cara, no ato desesperador, falou: bom, deixa eu jogar uma pressão. Jogar todas as armas. Vou jogar uma pressão porque... Mas é primitivo isso. Não é primitivo. Você não vê o que está acontecendo no Congresso Nacional. Os caras estão fazendo isso. Então, também são todos uns primitivos. É primitivo, mas dá certo. É primitivo, mas dá certo. O que o Corinthians não pode fazer é entrar na pilha do cara. E o Weber, o Weber, ele também não pode, né? A primeira coisa que ele tem que fazer, a CBF já deveria ter suspendido esse dirigente por ele ter falado e ofendido o árbitro. Não pode se manifestar assim antes do jogo. Não pode se manifestar e xingou. Se fosse o Weber, eu já processaria o cara. Já processaria. Entendeu? Já processaria por injúria e difamação. Calúnia, difamação, injúria e outras coisas mais. Então, quer dizer, e ele vai ganhar o processo. Danos morais, com certeza. Danos morais, ele vai ganhar o processo. Ele vai ganhar. Então, processa esse dirigente, porque esse dirigente não vale nada. Esse dirigente é vagabundo, é sem vergonha. Ele quer desestabilizar o juiz do jogo. Quer dizer, veja que genial, né? Mas eu não me assusto, porque o que eu estou vendo em Brasília tem cara fazendo muito pior e não está acontecendo nada. Vale até facilitar trabalho escravo. Está valendo tudo. É verdade. Trabalho escravo. Ai, gente, esse país não tem condições, viu? O Campeonato Paulista começa só no dia 17 de janeiro, mas o pontapé inicial foi dado hoje com o sorteio que definiu os grupos. Veja com Jonas Campos. Presidentes, dirigentes e craques históricos do futebol brasileiro marcaram presença na cerimônia de sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2018. Liderado por Clodoaldo, Evair, Careca e Fábio Luciano, representantes dos 4 grandes de São Paulo, o sorteio definiu o Grupo A com Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. O Grupo B ficou com São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. O Grupo C com Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. E o Grupo D com Santos, Botafogo, Mirassol e Red Bull. De ruim só tem o aspecto de que eu vou ter que viajar mais, porque se eu tivesse caído em outra chave, eu jogaria com a Ponte, com o Santo André e o São Caetano. Não vou jogar. O Campeonato Paulista é sempre muito difícil, porque nós estamos em início de temporada, voltando de férias e confrontamos com equipes que já estão trabalhando há algum tempo. Então existe a dificuldade, mas nós temos que superar, e o Palmeiras tem, obviamente, o objetivo de ganhar o Campeonato Paulista. É um grupo bom, como todos os outros 4 ou 3 grupos são. Não tem time bobo entre esses 16 times do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é fácil, independente do grupo que você caia, ele é difícil. Os 4 grandes são os cabeças de chave, tem por obrigação se classificar. Todo ano é assim, e às vezes você não consegue. A obrigação é nossa, não são dos outros. Então o Campeonato Paulista é muito difícil. O regulamento da competição segue praticamente o mesmo do ano passado. Os times do mesmo grupo não se enfrentam e jogam em turno único apenas com adversários das outras chaves. Ao final desta fase, os 2 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. No mata-mata, jogos de ida e volta e a vantagem de decidir em casa para o time de melhor campanha.
A principal novidade do Paulistão de 2018 está no número de jogadores inscritos. Se esse ano foi permitida uma lista única, com até 28 atletas, no ano que vem os clubes poderão inscrever 2 listas, uma de até 26 jogadores e outra ilimitada, apenas com atletas das categorias de base. Era uma coisa que a gente já vinha pedindo na federação desde o último campeonato, para que liberasse os atletas da base, que eu acho que é importante para os clubes estarem colocando os atletas para poder ganhar um pouco mais de rodagem, bagagem. Discutimos isso bastante lá em cima no Conselho Técnico e acabamos ajustando, assim que poderiam ser 4, agora vão poder ser 5, atuando. Portanto, eu posso ter mais jogadores da base num próprio jogo, desde que se substituindo uns aos outros. Aumentamos de 25 para 26, isso também está bom, desde que esse 26º seja um goleiro. Nós temos que sempre procurar incentivar, desenvolver a garotada da base, é uma fonte de receita para os clubes, é uma maneira moderna de administrar o futebol. Nós somos torcedores. Ainda neste evento, os presidentes dos 4 grandes clubes do futebol paulista aproveitaram para falar do atual momento de suas equipes. São Paulo, no ano que vem, disputa o Paulistão na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro? O São Paulo seguramente disputará o Paulistão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entrará no Paulista como campeão brasileiro, na sua opinião? Espero que sim, não estou afirmando, uma vontade minha e de todos que a gente consiga chegar ao título. E Maurício Gagliotti e Modesto Roma Júnior falaram sobre a especulação de Lucas Lima no Palmeiras. Todo grande jogador interessa para o Palmeiras, interessa para o Corinthians, interessa para o São Paulo, interessa para o Santos e obviamente não é diferente. Todo grande jogador interessa para o Palmeiras. Agora, eu trato com lealdade todo jogador que hoje está no Palmeiras. Então, nós falamos do elenco atual, nós falamos de quem está conosco. Especulação a gente não trata. Não existe nada disso, isso é tudo especulação. É a vontade que se tem, sabe, eu até entendo. Não tem notícia para dar, então inventa. Essa notícia é uma notícia inventada, criada. Existe uma chance do Alberto ser efetivado, assim como aconteceu com o Carille no Corinthians, por exemplo? Claro, existe. É um grande treinador, é um grande profissional, dedicado. E por que não? Ele é o técnico do Palmeiras hoje. Não, me desculpa, Chico, é que eu tô aqui, sabe aquele comercial? Sabe de nada, inocente, vale pro presidente do Santos. Vale. Né? Aí ele diz, inventa notícia, culpa da imprensa, mas ele que tá tomando bola nas costas. Não está tomando bola nas costas. É claro que tá. Ele sabe que o Lucas Lima vai pro Palmeiras. Como o presidente do Palmeiras já também fechou com o Mano Menezes. Isso é conversa fiada para boi dormir. Não tem nada disso. O Mano Menezes vai ser o próximo técnico do Palmeiras. E o Lucas Lima tem grande chance de ir para o Palmeiras, sim. Tanto que o Santos fez uma proposta para o Lucas Lima, e o Lucas Lima até agora não deu a menor resposta. Não deu a menor resposta, não deu a menor bola. Ontem foi vaiado em campo, saiu de campo vaiado, não jogou nada, não fez nada o Lucas Lima. Ele jogou contra o Corinthians, legal. Contra o Corinthians na Vila Belmiro ele joga. Agora em outros lugares não joga nada. Então é um cara que está de saída do Palmeiras. Isso do tranquilo. Santos. Do Santos, está indo para o Palmeiras. E o Gagliotti, com todo respeito ao Gagliotti, o negócio com o Mano Menezes, até onde eu sei, foi fechado aí no final de semana. Eu até comentei com vocês isso, né? Eu fiquei sabendo que foi fechado. Eu sabia do interesse e cheguei a falar aqui no Gazeta Esportiva também. Então, eles estão jogando porque eles não querem desprestigiar os caras. Tem mais 10 jogos para o Valentim fazer. De repente ele ganha os 10, né? E surpreende aí, dá uma arrancada, sei lá. É difícil, mas vai lá saber. Agora, quanto ao Campeonato Paulista, está certíssimo. Eu achei legal, é um campeonato bacana, eu não menosprezo. Eu acho bacana, tem que ter mesmo. É um campeonato muito... Todo mundo fala, começo de temporada. Legal, você acerta o time ali no Campeonato Paulista. Verdade. Foi o que o Corinthians fez esse ano. Agora... Acertou o time no Campeonato Paulista e arrebentou no primeiro turno do Brasileirão. Eu só preciso de mais um instante, porque na verdade não dá para ficar aceitando também. É de muito primitivismo também. Dirigente chegar e falar assim, jornalista inventa. Pode até ter um ou outro que invente.
né? Mas sabe, para com isso, a informação surge e tem que ser divulgada. Então é muito cômodo falar que não tem notícia, as pessoas inventam. Não é assim não, viu? Aqui existe muito mais profissionalismo daqui do lado dos clubes aí, que são torcedores e falta muita competência. Essa é a real. Vamos agora falar de seleções. Nesta terça, a CBF anunciou que o time de Tite vai enfrentar a Rússia em março do ano que vem em um amistoso para se preparar para a Copa. O duelo acontecerá em Moscou e servirá para aclimatar a nossa seleção ao país sede do Mundial. Falando em Copa do Mundo, ainda nesta manhã, a FIFA sorteou os confrontos entre as equipes que disputarão na repescagem europeia as 4 vagas que restam no continente. Os jogos de ida acontecem entre os dias 9 e 11 de novembro e os de volta nos dias 12, 13 e 14 do mesmo mês. E a Irlanda do Norte joga com a Suíça, a Croácia enfrenta a Grécia, a Dinamarca decide uma vaga com a Irlanda e a Suécia encara a Itália. E a quarta-feira reserva grandes duelos pela Champions League. Na Inglaterra, o Chelsea recebe a Roma e na Bélgica, o Anderlecht pega o agora todo-poderoso Paris Saint-Germain. Líder isolado no grupo B com 6 pontos, o Paris Saint-Germain fez os últimos acertos para encarar o Anderlecht. Mesmo fora de casa, a expectativa é de que o time francês vença mais uma, já que o rival é o lanterna da chave e ainda não pontuou. Thiago Silva, que se machucou pelo Brasil no duelo contra a Bolívia pelas eliminatórias, participou do último treino, mas não se recuperou completamente e por isso não viajará para a Bélgica. Assim, a única dúvida na formação titular está no ataque: Mbappé ou Di Maria. O francês é o favorito para ficar com a vaga. Do lado do adversário, uma mistura de sensações. Todos no Anderlecht sabem da diferença entre elencos, mas Hein van Rijsselbroek tratou de encorajar seus comandados. O técnico da equipe belga disse ter uma filosofia e que procura melhorá-la a cada jogo. Ressaltou que espera que os jogadores entendam isso e que não tenham medo de disputar uma partida como essa. No grupo C, liderança do Chelsea. A equipe inglesa recebe a Roma e busca manter o 100% para ficar mais perto da classificação antecipada. Porém, a tarefa não será das mais fáceis, já que são vários os desfalques. Em compensação, para alívio de Antônio Conte, Álvaro Morata está recuperado de lesão e deve ir para o jogo. Para o técnico dos Blues, quando há jogadores importantes fora de combate, fica difícil, mas a situação de momento é essa. E a equipe deve ser boa o suficiente para superar tudo isso e fazer o melhor. Já no grupo D, o Barcelona, que vem de empate com o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, encara o Olympiacos e, assim como o Chelsea, também quer a terceira vitória na Champions. Depois de ter jogado com portões fechados contra o Las Palmas devido aos protestos pelo referendo da independência da Catalunha, será a primeira vez que o Barça atuará com a presença dos torcedores no Camp Nou. Técnico Ernesto Valverde quer que todos venham ao estádio e aproveitem. Disse ainda que se houver algum protesto, não estará tão preocupado com isso, pois acredita que o jogo em si é o mais importante. Só rapidinho sobre a Liga dos Campeões, os brasileiros estão bem hoje. Já tivemos gol do Gabriel Jesus pelo City, do Bernard pelo Shakhtar, Firmino e Felipe Coutinho pelo Liverpool. Então amanhã a gente mostra tudo isso para vocês. E outra coisa, Itália e Suécia. Que jogo pela repescagem. Jogão, hein? Suécia já ficou fora da Copa, última Copa, eliminado por Portugal na repescagem. Agora pega a Itália. Tá difícil para a Suécia. Voltamos a falar ao vivo do CT Joaquim Grava, onde o repórter Osmar Garrafa acompanha a preparação do Corinthians, que amanhã recebe o Grêmio. Mais uma vez, boa noite, Garrafa. É isso, Michele. Boa tarde, viu? Porque agora estamos no horário de verão. Ó, dá uma olhada. A esse horário, às 15 para 7, jamais nós faríamos o nosso link aqui do lado externo. Final de tarde muito bonito aqui no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians treinou hoje. Nós já acompanhamos parte da entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli. O treinamento foi muito leve para os titulares hoje, né? Eles ficaram lá no campo, lá no fundo, apenas num trabalho muito leve. A conversa é que vai valer muito mais para esse jogo contra o Grêmio. A situação já foi desenhada aqui, mas vamos repetir, o Corinthians é líder, tem 9 pontos para o Grêmio, que é o segundo, e o Santos também 9 pontos, que é o terceiro. Critério de desempate, o Peixe com o empate de ontem acabou indo para a terceira colocação. Se o Corinthians ganha, abre 12
do Grêmio, e aí pode, na pior das hipóteses, manter os 9 para o Santos, dependendo do resultado de Santos e Sport. Agora, se o Corinthians perde para o Grêmio, a diferença que já foi aí de 14 pontos, 15 pontos do primeiro para o segundo colocado, a favor do Corinthians, pode cair para 6. Então o jogo é de extrema importância. Sobre Éber, Roberto Lopes, já o Carille falou, entendeu que o presidente do Grêmio não foi muito bem, não é? Mas que isso não deve atrapalhar na partida de amanhã. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Corinthians e Grêmio, o jogo confirmado para 21h45 na Arena Corinthians, lá em Itaquera, e o time, depois que nós saímos da coletiva, ao vivo, continuamos acompanhando, e aí o Carille, pela primeira vez, ele deixou um mistério no ar. Ou seja, o Gabriel cumpriu suspensão, esse deve voltar ao meio-campo. Mas não fica descartada a possibilidade de outras alterações. Seria Cleison, seria Marquinhos Gabriel. Eu entendo que se o Carille mexer no time daquilo que nós acompanhamos aqui durante a semana, será o Camacho no lugar do Maicon. Acho que vai mexer muito pouco na equipe. Se mexer, será o Camacho no lugar do Maicon para melhorar a chegada de bola até os meias, Rodriguinho e também o Jadson, para que eles possam servir o Jô e o Romero lá na frente. O Balbuena e o Arana não treinaram hoje no campo, fizeram um trabalho no departamento integrado. Como o Carille não adiantou o time, fica aí uma pequena possibilidade desses jogadores serem dúvidas, né? Mas a tendência é que ambos estejam em campo amanhã. O Pablo não, esse não veio para o gramado, está vetado pelo departamento médico, continua de fora. O Corinthians provável para a partida de amanhã contra o Grêmio, com Cássio no gol, o Fagner, Balbuena e Pedro Henrique na zaga, já que o Pablo está de fora, e o Guilherme Arana pela lateral esquerda. No meio campo, Gabriel volta. Aí a dúvida, no meu entendimento, é apenas uma observação do que eu vi no treinamento. Entre Maicon ou Camacho, mais Rodriguinho e Jadson, no ataque temos aí o Romero e também o Jô. Uma última informação, o Roger, atacante do Botafogo, que está se recuperando aí de um problema de saúde, se submeteu a uma cirurgia, estava com um tumor na região abdominal, já foi retirado esse tumor. O Roger tem uma expectativa de ainda esta temporada retornar aos gramados, um prazo de mais 20 dias estar jogando, essa é a previsão do atleta, e o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, já confirmou que existia sim uma negociação do Corinthians com o Roger, estava bem encaminhada. A negociação parou com esse problema de saúde do atleta, mas não será novidade se muito em breve, já o Roger se recuperando, essa é a nossa torcida, o Corinthians volte à carga e tente trazer o Roger, porque ao término da temporada, Guilherme Arana e Jô serão jogadores sondados pelo mercado europeu. Concentração começa daqui a pouco, nesse momento acontece uma reunião do técnico Fábio Carille com os jogadores, onde ele vai confirmar o time, mas o time só será definido amanhã para nós e para a torcida, momentos antes da partida. E complementando, Michele, ontem, a segunda-feira, não foi boa para a Fundação Casper Libero. TV Gazeta perdeu para a assessoria por 2-1 num jogo duro, perdemos para os atuais campeões da Copa CESP, e o nosso site tomou um sacode da TV Cultura por 6-2, mas segunda-feira estaremos lá marcando presença numa festa de confraternização da nossa equipe, tá certo, Mi? Tá certo nada, Garrafa. A gente não tinha que ter perdido por 2-1 e nem vamos comentar do site. Bom, que absurdo, que absurdo. Quem é o treinador do site? É o Salazar. Tem que mandar embora. Não, Maria, manda embora. Tem que mandar embora. Meu Deus. Vai ser repórter só, treinador não tá dando certo. Fala, seu senhor. O Jô tem mercado lá fora, mesmo, já teve passagem boa pela Europa, quer dizer, razoável, né? Mas tem mercado. E o Corinthians tem que pensar em reforços mesmo, mas antes disso tem que tomar cuidado. É só cuidado, administrar essa vantagem, para não perder um título que está ganho faz tempo. Eu acho legal que vai votar o Gabriel, porque o Gabriel ele dá mais velocidade, segurança, né, ao meio campo do Corinthians. Eu só fico preocupado se é a hora de trocar o Camacho pelo Maicon, porque o Maicon não está bem, mas o Camacho segura muito a bola. Ele demora 2 horas para passar a bola. Mas ele tem uma bela visão de jogo, viu, Chico? Não, tem visão de jogo, mas ele tem que soltar a bola. Ele jogou contra o Bahia, não foi bom, hein? Ô, Camacho, é 2-1, cara. 2-1. Recebeu, passou. Sabe? Não tem esse negócio de segurar. Ele recebe, dá uma volta, dá um giro, gira pra esquerda, gira pra direita e passa. Esse giro pra direita, giro pra esquerda, já tá todo mundo marcado. Tem que dar dinâmica, meu filho. Dinâmica. Tá, pegou a bola, já chuta. Lembra como você jogava lá no Audax. No Audax? Um corneta dali, outro corneta daqui. Lembra quando você jogava no Audax? É daquele jeito lá, não fica segurando a bola. Você vê o que o treinador falou pra ele. Vai que o cara ele mandou ele dar uma segurada, dar uma enfeitada. De repente ele chuta rápido e aí o outro não tá esperando que ele chute rápido. Não tem nada a ver, não. Ele tem que soltar mais a bola, ele segura muito a bola. Hora de falar do São Paulo, que amanhã encara o Fluminense no Maracanã. O Jonas Campos tem as informações do tricolor. No último treino, antes da viagem para o Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior permitiu imagens apenas do aquecimento dos jogadores.
Entre eles estavam Petrus e Éder Militão, preservados da atividade de ontem, mas confirmados entre os relacionados para a partida de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. É um jogo extremamente importante, tanto para nós quanto para eles, que é um confronto direto. Não pode ter certeza que eles vão vir com muita vontade, como nós também vamos. Confronto direto porque o São Paulo, hoje 13º colocado, tem apenas um pontinho a menos que o Fluminense, 12º da tabela. Apesar de ainda lutar contra o rebaixamento, estar fora da zona da degola ajuda e muito no trabalho do dia a dia. Jogar fora da zona de rebaixamento, sem dúvidas, nos dá um pouquinho de alívio, porque você jogar sempre na zona de rebaixamento é um peso a mais, porque o São Paulo não está acostumado com isso. Então, quanto mais longe a gente estiver dessa zona aí, a gente pode jogar com mais tranquilidade. Além do Fluminense, do Campeonato Brasileiro e da luta contra o rebaixamento, um outro assunto predominou na entrevista coletiva. Falar de Kaká, especulado como reforço do São Paulo para 2018, já está virando rotina por aqui. Sem dúvidas alguma, particularmente eu vou ficar muito feliz, porque cresci acompanhando o Kaká em todos os lugares que ele passou. E também acho que o São Paulo vai crescer muito com a vinda dele, porque é um cara identificado com o São Paulo, que com certeza, se vir, vai ser muito bem-vindo e vai vir para somar. Na boa, com todo o respeito que merecem os jogadores participando do Campeonato Brasileiro, mas o nível aqui é tão baixo que o Kaká vai detonar jogando aqui. O Walter Gordinho faz um estrago. O Ronaldo, totalmente fora de forma, fez um estrago. Romário foi artilheiro com 40 anos. Poxa vida, Chico. O Kaká também dá um caldo para jogar aqui. Já foi tido como o melhor do mundo, né? Claro. Ele ganhou o prêmio. O Neymar, por exemplo, não ganhou nada ainda, mas ele já ganhou o título foi de melhor do mundo. Foi o último brasileiro a ganhar. Eu acho o seguinte, se ele vier para São Paulo encerrar a carreira, ele vai encerrar com certeza a carreira com muita dignidade. Sim. Né? Kaká é um cara correto, um cara bacana, vai ajudar o São Paulo, talvez da mesma forma que o Ronaldo fez, ajudando o Corinthians, que não tinha nada a ver com o Corinthians, mas jogou muito bem com a camisa 9 do Corinthians. Né? Grande Ronaldo Fenômeno. Ele deu um salto de qualidade com o Ronaldo em campo. E é o que vai acontecer com o São Paulo, vamos ser bobo. O Celso tem razão. Vamos ver agora como foi a terça-feira do Palmeiras na reportagem de Adriano Dolfi. Nestas imagens exclusivas, o atacante Roger Guedes aparece treinando separadamente do elenco. O jogador foi cobrado por uma suposta falta de comprometimento. O atacante Keno comentou o assunto. Cara, foi assim, pegou todos nós de surpresa. A gente tinha uma reunião, não era com ele, aí acabou acontecendo uma reunião de um entendimento, assim, de companheiros, assim, ter que dar mais no treinamento, assim. Mas a gente conhece isso, Roger Guedes, sabe que é um jogador que vai nos ajudar muito, a gente sabe do potencial dele. Isso aí que aconteceu, a parte de uma semana ele tá com nós, ele sabe que o grupo gosta muito dele e depende dele também. Se ele querer, ele vai nos ajudar muito. Por outro lado, 2 jogadores vêm ganhando novas chances na equipe titular, graças à mudança no comando técnico. Desde a chegada de Alberto Valentim, Keno e Bruno Henrique tornaram-se titulares. E os 2 jogadores comentaram a possibilidade do treinador ser efetivado no ano de 2018. Desde quando ele assumiu ali, a gente está, né, fechado com ele para poder fazer o nosso melhor e ele está dentro. O Alberto tem um futuro muito grande pela frente aí e o que a gente puder ajudar ele nessa caminhada dele, a gente vai ajudar sim. A gente tem a maior confiança nele, a gente passa na pré-eleição mesmo, a gente estava sentindo assim um peso em cima dele porque assumir um Palmeiras, situação que está vindo de um empate, de uma derrota e vai jogar fora com um time que franca atirador e acontecesse de uma derrota, ia ficar muito sobrecarga para cima dele, mas a gente se uniu mais para dar essa vitória para eles. Bom, e o nosso repórter Adriano Dolfi me mandou a seguinte informação, que o Guerra deixou o treino do Palmeiras com uma lesão no ombro e ele será reavaliado amanhã, ok? Vamos ver vocês vão comentar o Palmeiras? Não, eu só queria falar um pouquinho do Palmeiras, dizendo o seguinte, que essa vitória que aconteceu domingo passado, na verdade, foi uma resposta do elenco, fazer, opa, né,
calma, nós estamos aqui. Eu não acredito que o Palmeiras vá fazer muita diferença daqui para frente, não. Porque nós sabemos da dificuldade. O Palmeiras não tem padrão de jogo. Quando pegar times mais consistentes, por exemplo, o time reserva do Grêmio pode dar problema para o Palmeiras. Né? Então, enfim, é complicado. E o Valentim tem 10 jogos para fazer milagre. É impossível. E como eu disse para vocês, o Mano Menezes já está contratado e vai ser o técnico do Palmeiras no ano que vem. Gente, milhares de votos na nossa enquete. Vamos ver o que o pessoal votou nessa acirrada enquete. O Corinthians vai levantar a taça por mérito próprio ou por incompetência dos rivais? Com 51% dos votos, incompetência dos rivais. É isso? Eu não concordo. Eu não concordo. Beijo para dona Maria Imaculada Alonso da Silva, de Badibacite, que faz hoje 64 anos, cunhada do seu Agenor, que é nosso telespectador tão querido aqui do Gazeta Esportiva. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Chico, você volta na sexta. Sexta-feira estarei aqui. Isso aí. Beijo, gente. Tchau. Tchau.